Foi, tá indo, tá indo, tá indo. Bom, para começar a análise aqui, vamos falar sobre esse time que o Vasco jogou. Jogou no 4-3-3, com o Hugo Moura, Tietchan e Coutinho aqui fazendo o triângulo. Nuno, Verratti e Ryan. Então aqui o Vasco jogou no 4-4-3-3. E aí é basicamente a formação do jogo passado, né? O Paulo Henrique, o Ryan, é um jogo que você pode perceber que o Vasco tenta ter um jogo menos posicional, né? Os jogadores eles conseguem sair do lado direito e do lado esquerdo. Houve trocas que aconteceram aí, mas a base do time é essa, um 4-3-3. Quando o Vasco tinha bola, tinha saída de bola, o que acontecia, né? O Hugo Moura descia aqui, o time dava aquela esticada, o Piton subia um pouquinho aqui, o Gustavo dava opção de passe. Aliás, uma partida interessante do Gustavo, né? Até antes do gol, né? A gente ia falar que era uma partida até tranquila, né? Da zaga do Vasco. Aí você tinha um Hugo Moura, o Gustavo aqui, o Hugo Moura centralizado, o JV vindo aqui, o Tietchan caindo pelo lado e o Coutinho caindo pelo outro, né? Muitas vezes o Coutinho flutuava por aqui, né? E aí à frente você tinha o Nuno, o Verratti e o Ryan. Enfim, o que deu de errado aqui? O que deu de errado? Então, eu lembro que quando eu fiz a análise da última vez, eu até deixei bem claro. Ó, galera, o Vasco venceu, legal, maneiro, vamos aplaudir, vamos ficar felizes. Pô, isso que é importante vencer. Só que não se enganar, né? O Vasco jogou bem? Jogou bem. O Vasco foi produtivo? Foi produtivo. Mas o Fortaleza teve muitos problemas defensivos, teve muita dificuldade em fazer gol, e principalmente o histórico, né? A gente pode ver o histórico do Fortaleza em relação ao Vasco em São Januário é ruim. Então, eu sei que o histórico não é só isso que conta, mas houveram questões durante o jogo que você percebeu. O Fortaleza poderia ter feito um jogo melhor, né? Não é o melhor que o Fortaleza pode produzir. Mesmo assim, enfim, o Vasco jogou bem e é isso que importa. Só que hoje é aquilo que eu sempre fico preocupado, né? O Vasco, quando ele necessita ser o protagonista do jogo, ou seja, o time que tem que produzir ofensivamente, propor jogo, o Vasco tende a ter problemas, né? Principalmente quando você tem uma defesa muito retrancada, um time com duas linhas defensivas bem postadas que dão pouco espaço, e o Vasco fica sendo obrigado a abusar da bola aérea, né? Não que hoje tenha abusado muito da bola aérea, mas no sentido de que você cria pouco espaço no meio campo e você precisa explorar as laterais. E o que aconteceu? O Operário ele veio não veio com o intuito só de ficar ali. O Operário, dentro da proposta de jogo, o Operário foi melhor do que o Vasco. O Operário foi melhor que o Vasco no jogo. E isso é o ponto, né? Ser melhor não quer dizer que você produziu mais do que seu adversário. Quer dizer que a sua estratégia deu certo. E o fato é, a estratégia deles deram certo. Então, assim, qual é a ideia deles? Pressionar a saída de bola do Vasco, fazer uma pressão forte aqui na saída, né? Tentar tirar esse espaço que o Vasco tem. Isolou boa parte dos laterais, o Vasco teve que esticar a bola. E aqui é o detalhe, né? O Operário jogou no 4-3-3, né? Vou botar aqui três meio campos, né? Tem um Bosquilha aqui, né? Meio campo. Aí depois tem uma... Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Você tem um lateral aqui. Beleza. Aí você tem dois caras subindo aqui. Um terceiro vindo pra cá. Aí o que acontecia, né? O Nuno, ele subia, o Ryan ficava aqui, o Verratti ficava nessa linha. E o que acontecia? Como é que eles sufocavam o jogo do Vasco, né? Eles distribuíam muito bem nessa saída de bola pro Vasco, para poder pressionar essa saída de bola do Vasco e cometer o erro, né? Para fazer o Vasco perder essa situação aqui. E aí o que acontecia, né? Vamos contar o meio campo. Hugo Moura desceu para fazer a saída de líbero, né? Beleza. Desceu para fazer a saída de líbero. Aí você conta no meio campo os jogadores, né? 1, 2, 3, 4. Não, vamos. 1, 2, 3. Esse jogador aqui, que é um outro meio campo. 4. Tem 3 volantes aqui e um jogador aqui pela beirada. 3 meio campos. O Vasco tem 2 meias.
o Tietê e o Coutinho, que são jogadores que não estão acostumados a ganhar duelos no chão. Tanto duelo no chão quanto duelo aéreo, né? O Tietê falta um pouco de intensidade no meio campo, né? E o Coutinho é um jogador que não tem característica de marcação, nenhuma. E aí o que acontecia, né? O Vasco, embora... Qual era a ideia, né? O Vasco do jogo passado, ele tentava trazer esses meias aqui para poder dar opção de passe. E de fato, em certos momentos você viu o Vasco fazendo essa saída com uma linha de três, né? Fazendo um triângulo aqui, ó. De vez em quando havia uma triangulação acontecendo por aqui. O problema foi o seguinte, né? Em vários momentos você viu o João Vitor, quando pegava essa bola, tentando esticar, né? E aí o que acontece, né? Você tem a pressão e ao invés de você tentar fazer a movimentação para poder fazer a saída de bola, e toda vez que o Vasco tentava... Olha que loucura, né? A gente sempre reclama da saída de bola de pé em pé do Diniz, muita gente fala, mas o fato é, quando o Vasco tentava fazer essa saída de bola, geralmente funcionava. Quando o Vasco tentou esticar essa bola para lateral, para ponta, o Vasco perdia. Inclusive o gol que o Vasco faz, ele acontece fruto de um erro. Se eu não me engano, o Luiz Gustavo ou o João Vitor tenta esticar uma bola pela beirada. E aí o que acontece, né? O jogador do Operário intercepta, o Ryan cobre ele, tenta pressionar para ele cometer o erro, e aí mérito total do Ryan, fez o cara errar, recuperou a bola, finalizou a gol, perfeito. Mas o fato era uma estatística que teoricamente era para ser ruim, né? O gol que surgiu do Vasco surge de um passe, de uma tentativa ruim de esticar essa bola, né? Foi mérito individual do Ryan fazer essa pressão no homem da bola. Mas o fato é, quando o Vasco tentou fazer essa esticada de bola, não só dessa vez, mas outras vezes, quando o Vasco tentou esticar a bola, e ao invés de fazer a saída justamente de pé em pé que foi treinada, o que acontecia? O Vasco não conseguia a bola. Por quê? Porque muitas vezes o Paulo Henrique estava sozinho pelo corredor, né? Ou estava aqui atrás e o Ryan tinha que disputar a bola contra vários. Quando o Vasco conseguia chutar essa bola, né? Conseguia jogar ela para o meio campo, o que acontecia? Né? Você tinha uma superioridade numérica no meio campo, então essa segunda bola voltava para o Operário, né? Eles ganhavam os duelos aéreos, né? Principalmente porque tem dois volantes físicos, né? E tem um jogador ali que pode reter essa bola. Então o jogo do Operário funcionou muito bem, fazendo a saída, fazendo exatamente o que pede, né? Pressionando a saída de bola, tendo superioridade numérica no meio campo e isolando o time do Vasco. Foi assim que o Operário conseguiu fazer com que o Vasco cometesse erros durante o jogo. Isso não quer dizer que o Vasco não tenha tido oportunidades. Vou até colocar aqui Cadê aqui? Colocar aqui Colocar aqui o número de chances, né? Já que a gente já tá falando sobre isso. Deixa eu ver se alguém tá falando alguma coisa aqui. O Moura pra cá. Tá. Isso aqui, gente, era só sem a... explicando rapidamente. Isso aqui foi com a bola, né? Sem a bola, o Vasco, teoricamente, aí foi o segundo erro do Vasco, né? O Vasco jogava num 4-4-2, né? 4-3-3 com a bola, 4-4-2 sem a bola, né? Então você tinha... O que acontecia, né? Você pegava os pontas e jogavam ele para uma linha de 4 aqui com o Tietê e o Hugo Moura, né? Só que, como a gente já sabe, o Vasco tem muita dificuldade de fazer esses pontas voltarem. O Nuno voltava um pouco atrasado, de vez em quando conseguia, inclusive em alguns momentos ele até salvou, né, o Piton. E o Ryan, muito dificilmente o Ryan voltava em um bom momento, né? Então o que acontecia, né? Você tinha uma dobra de pontas aqui, uma dobra lateral, né? Um lateral e um ponta em cima do Paulo Henrique. Lá, quando o Nuno subia, você tinha uma dobra pelo outro lado. E você tinha superioridade numérica no meio campo quando o Vasco não tinha bola, digamos assim, né? Porque você tinha aqui o Bosquilha e aqueles dois volantes. Por isso que eu falo, né? Não é só ter a bola que faz um time jogar bem. Não é só ter as mais oportunidades, né? O Operário veio fazendo com uma ideia muito justa e muito sincera de jogo, né? E eles
pô, se a gente olhar direitinho, dentro da proposta deles, eles foram melhores que a gente. Isso é um fato. É, e esse é o ponto, né? Eu acho que demorou pra mexer. Demorou pra mexer porque tava claro que quando o Gumora ficava aqui, o Tietchan e o Coutinho ficavam sozinhos no meio campo. Ou o Nuno e o Ryan ficavam lá pra cima, ou eles estavam aqui atrás. Então, assim, essa situação é muito ruim, porque você. Beleza, saída de bola, dá pra. Teoricamente o Vasco tá ajeitando a saída de bola com o Hugo Moura aqui, só que você perde meio campo. E quando você perde. E esse é um detalhe, né? Quando o Vasco perdeu esse meio campo, aí a situação era bem simples. Ou o Vasco saía de pé em pé, tentando aproximar, fazendo o Tietchan voltar, ou o Vasco tentava dar o chutão. Tentar dar o chutão quando você tem um volante e dois zagueiros, ou seja, uma linha de 5 praticamente na saída de bola, é uma burrice, porque você vai ver um meio-campo seu que vai perder essa bola, né? Porque vai ter superioridade numérica, né? Estatisticamente eles vão recuperar a bola. Por quê? Porque eles preencheram o setor plenamente, digamos assim, né? Plenamente é forte. Vamos contar aqui as chances, né? Deixa eu ver se tem alguém fala aqui. Tem alguém assistindo ainda, então dá pra continuar. Ó, 3 minutos tem uma inversão do Piton, uma cabeçada do Nuno no segundo pau. Até uma boa. Interessante o jogo do Nuno hoje. Uma finalização para fora do Nuno também, legal. O Alano cruzando para Zuluaga como elemento surpresa. E isso aqui foi um pouco assustador, né? Porque foi o cruzamento no lado do Piton e do Nuno. O Alano ele cruza e ele cruza sem nenhuma pressão. E é o que eu venho reclamando há muito tempo, né? O Vasco, beleza, tá com uma ideia de jogo, legal, é bom ver o Vasco. Antigamente não era bom você assistir os jogos do Vasco, mas o fato é, você precisa, primeiro, como que o time do Diniz se defende? Com a posse de bola. Você não pode se livrar da posse de bola. Você não pode ficar esticando uma bola para os pontos sabendo que o Vasco não tem essa característica e sabendo que esse jogo não dá certo. Pelo menos não no sentido de como foi pensado. Além disso, você tem a questão da posse de bola que ela te protege, porque você pode dar o ritmo ao jogo, né? Então você se livrar dessa bola é uma temeridade. E o principal, quando o Vasco ele perde essa bola e você tem aí, no caso, um lado, como o lado esquerdo do Vasco que tem dificuldade de marcar, você tem que... Isso é um detalhe, né? Um time, ele precisa ter... Um time que tem posse, ele tem que ter pressão pós-perda. Isso é um detalhe, tá, gente? Porque a partir do momento que você perdeu a bola, tem que acionar um alerta. Um alerta vermelho gigantesco em São Januário para poder pressionar e recuperar essa bola. O que eu falo sempre do trabalho do Felipe Luiz, lá no Flamengo, era o seguinte: é um time que faz a pressão no homem da bola muito bem. Eu entendo que o Vasco não consegue fazer a pressão no homem da bola, mas a pressão pós-perda, pressão depois de perder a bola, é muito importante. Porque eu não estou pedindo para você ser intenso no jogo todo, estou pedindo para que você tenha um senso de urgência e o time esteja organizado e coordenado para recuperar essa bola. Por quê? Porque recuperando essa bola você não cansa. É uma ideia quase paradoxal, né? Você anda para ficar parado. Então, para você se sentir seguro, você tem que sair da sua zona de conforto. Esse é o detalhe do time do Vasco. Você precisa pressionar a saída de bola para você ter essa posse de bola. E esse é o detalhe, né? Você tem o cruzamento e o Zuluaga, ele sobe mais uma vez sem marcação nenhuma. E aí eu volto a dizer, subiu como elemento surpresa, um volante, cabeceou sozinho. No detalhe ele perdeu esse gol. Poderia ter feito. Aliás, Jardim, parabéns pelo jogo, né? Fantástico. 28 minutos, o Nuno por dentro na bola por elevação, né? Isso é interessante, né? O Nuno ele tenta uma bola por elevação no Coutinho. O Coutinho consegue se infiltrar e ele não consegue finalizar porque a bola vem direto pro goleiro, mas assim, a ideia foi muito boa. E eu volto a dizer, ó, o Vasco até esse momento tava... Tudo bem, a gente via que o jogo não estava dominado. Mas o fato era um jogo de paciência. O Vasco tinha que tocar essa bola e ia conseguir arranjar os espaços. E de fato o Vasco estava arranjando alguns espaços, né? Com algumas ressalvas que eu vou fazer. 31 minutos tem uma roubada de bola e finalização de fora da área e o Léo Jardim agarra.
E aí eu volto a dizer, né, o setor do meio campo, você faz o Gumora ou ir para a zaga ou ficar voltando toda hora, é um problema. Você faz ele ficar fazendo saída e volta, ele não vai conseguir dar intensidade para o meio campo. E o ponto é, você pega o único jogador que tem realmente um jogador de roubada de bola, né, de duelo aéreo, e você povoa o seu meio campo com dois jogadores que não têm essa característica, que são jogadores que não são físicos, né? Então a gente tem um duplo problema, né, que é a questão da superioridade numérica e a questão da característica. Então são duas coisas que o Diniz tem que pensar, como ele vai preencher esse meio campo, como que ele vai fazer para poder ter um pouquinho mais de controle. Não sei se vai ter que baixar o Verratti aqui para talvez fazer um terceiro homem, como o Igor Jesus geralmente faz, né? Mas o Jesus consegue fazer uma parede melhor. Aqui é um 4-4-2, peraí. Aqui, vamos lá. Aos 33 minutos você tem o Verratti, ele segura essa bola, e aí você vê que o lado direito, o Vasco tem o espaço, o Paulo Henrique pode finalizar, ele finaliza, ele chuta pro gol. Aliás, o Léo Jardim, o Verratti demorou para abrir, para dar o passe, né? Mas assim, ele dá o passe e o Paulo Henrique ele chuta e o goleiro tira, assim, ele cata por pouco, a bola ia morrer direitinho no gol, lenta, mas ia morrer. Você tem a bola esticada que é interceptada graças ao Ryan e acontece o gol. Enfim, o gol que a gente falou, né? Que saiu justamente de uma bola esticada errada. A bola no primeiro pau, você tem o desvio e o jogador do Operário fura. Então, assim, se a gente olhar bem, embora o Vasco tenha tido algumas oportunidades a mais, aliás, estava bem no 50-50. Se a gente olhar, inclusive, como diz, né? As estatísticas, muito provavelmente vai estar bem dividido, né? Até na posse. Aqui, ó. 18 finalizações do Vasco, 11 do Operário, beleza. O Vasco teve mais volume. Mas, ó, no gol, 6 finalizações do Vasco e 4 do Operário. Aí que tá, aí o pulo do gato, né? O Operário, quando chegava com perigo. O que eu tava falando aqui é basicamente, às vezes as estatísticas não traduzem o jogo, mas essa estatística ela é muito importante, porque ela dá a tônica do que foi esse jogo. O Vasco ele tem mais volume, ele tem mais produtividade ofensiva teoricamente, mas quem realmente tem as chances claras, a gente percebe que está num 60-40, num 50-50. Então o estilo de jogo do Operário fez sentido. Aqui, ó, você tem cadê a outra qual é a outra estatística que eu ia olhar? Eu ia olhar a estatística da posse. Não tô achando a estatística da posse. Mas essa estatística aqui é muito boa. Ela traz um pouquinho da ideia do que foi o jogo, né? Desarmes aqui, enfim, 21 desarmes do Operário. Escanteios, um jogo de baixos escanteios, né? Então, assim, é o que eu falo. Se a gente olhar direitinho, o jogo do Operário foi melhor no primeiro tempo. Isso quer dizer que o jogo do Vasco foi uma merda? Não. Quer dizer várias coisas. Qual a primeira delas? Qual que a gente tem que falar? Vamos escolher, né? Vamos diagnosticar da maneira correta. Primeiro a gente tem que falar da questão física, né? O Vasco vem de uma sequência, né, de jogos. É natural que caia de produtividade. Só que há alguns outros problemas e algumas coisas boas também que a gente pode falar, né? Por exemplo, inversão dos pontas. Você vê o Nuno e o Ryan invertendo em alguns momentos, o que é uma estratégia interessante, levando em consideração que o Vasco tinha a posse de bola e que tinha que e precisava enganar essa marcação que estava muito boa do Operário, né? Com duas linhas de 4. Então, essa inversão que acontecia, a chegada do Ryan muitas vezes por dentro, né? Voltando, vindo por dentro, é legal, é da hora. Tanto que o gol do Ryan surge do lado esquerdo. Então, realmente, essa ideia de fazer essa troca posicional funciona. O Piton, por exemplo, vindo mais para o lado. Só que aí é o que eu volto a dizer, né? O Vasco tem que saber quando fazer isso, quando que vai produzir volume e principalmente como vai explorar isso, né? Então, às vezes eu vi um Vasco que ele tinha ideia, ele tinha um posicionamento, ele tinha a possibilidade de poder definir
e demorava por causa de decisões individuais bobas. O Verratti, por exemplo, demorando para dar a bola no Paulo Henrique. Paulo Henrique sozinho no corredor. Você teve a movimentação do Piton por dentro, que eu achei legal. Deixa eu ver aqui mais o que eu anotei, né? O lance da esticada de bola, né, como eu disse. O sumiço do Tietchan e do Ryan. Eu coloquei aqui entre parênteses, né? Eu coloquei no bloco de notas do computador. O sumiço do Tietchan e do Ryan especificamente sem a bola. Porque o Ryan tentou muito esse jogo, né? Produziu ofensivamente. Muitas vezes ele saía daquele lado e ia para o outro. Quando ia fazer a recomposição, a gente já percebe que o Ryan ele tem dificuldade. Mas eu não acho que a partida do Ryan tenha sido ruim. Eu acho uma boa partida. Mas sem a bola, eu volto a dizer, né? Quando você tem um meio campo com Coutinho e Tietchan, que são jogadores de baixa intensidade, né? Não recuperam tanto a bola. Você tem um Ryan que não volta. Você começa a perder jogadores, né? Você já vai contando menos 1, menos 2, menos 3, o Verratti, menos 4. Vou marcar com 6 jogadores. Entende? Então, quando a gente vai olhando, a gente percebe a dificuldade, né? O Coutinho não fez um jogo ruim, tá? No primeiro tempo ele teve até alguns momentos interessantes, mas o fato é que o jogo não era para ele. O Vasco precisava de mais um meio campo ali para poder fortalecer. A ideia, inclusive, colocar o Matheus Carvalho no segundo tempo, é uma ideia muito meritória, né? O Vasco consegue finalmente, com o Cucão, ter uma distinção e poder ter um pouco mais de pegada no meio, de pegada nessa parte nesse último setor. Então você tem aqui, ó, a entrada do Cocão. Aí você tinha uma saída de bola com o Gumoro, JV, Gustavo. Deixa eu ver quem que entrou também, né? Vou tomar água. Vou colocar a escalação. Entrou o Cocão, Lloyd, saiu o Watson. Entrou o Watson e o Lloyd. O Watson entrou no lugar do Ryan. Vamos trocar aqui então. Vamos lá. Watson. Lloyd. Qual era a ideia quando você fez as mudanças, né? Quando você tinha um Mugo Moura, Cocão. Deixa eu ver aqui. Lloyd, Adson, Verratti. Vamos lá. Bota sua comida lá, amor. Vai botar comida. Aqui, ó. Você tinha um 4-3-3, né? E qual era a ideia desse 4-3-3 finalmente? Você ter Você tem um volante e 2 interiores. Então você tem um volante aqui e 2 interiores, o Tietchan e o Cocão. E aí você tinha um Lloyd e o Adson pelas beiradas, e aí a ideia fazia muito sentido, por quê? Porque você tinha um Adson puxando para dentro e um Paulo Henrique podendo produzir nesse corredor, né? Era uma das ideias interessantes. E aqui você tinha o quê? O Piton podendo dar uma ajuda, mas principalmente o Lloyd tendo explosão. E aí, dando a César o que é de César, o Lloyd entrou muito bem. O Vasco, a partir do momento que podia fazer essa saída de bola, o Hugo Moura baixava aqui. E aí, ó, eles podiam fazer a pressão que fosse. O Vasco conseguia ter jogadores aqui no meio campo para poder, enfim, pelo menos a ideia é ter jogadores que poderiam ter um jogador aqui que tem um pouquinho mais de marcação, que é o Cocão. Então, o Tietchan não tinha que ficar sozinho aqui. A ideia funcionou. Porque você tem o Cocão. Você tem o Tietchan se aproximando o Cocão aqui, podendo dar um pouquinho mais de intensidade, ganhando alguns duelos. E o Vasco começou a ter mais posse, né? Eu volto a dizer, né? O começo do começo do segundo tempo é devastador. Vou até aumentar minha câmera aqui. O começo do segundo tempo é devastador. O Vasco foi dominado pelo Operário. O Operário produziu muito, teve muita chance de fazer o gol, tanto que o Léo de Carmona, que estava lá na Sport TV, falou: olha, o Operário merecia o empate. E, de fato, né? O Operário produziu mais. E o Operário foi dono do jogo no segundo tempo. Principalmente no comecinho, né? Primeiro terço do segundo tempo.
A partir das mudanças do Cocão, do Watson, que eu volto a dizer, seriam mudanças que deveriam ter sido feitas pelo Diniz anteriormente, a ter que passar por esse sufoco. Porque quando você for enfrentar um adversário com um pouco mais de refino técnico, ele não vai ter essa dificuldade em conseguir fazer empatar o jogo. Ele faz as mudanças foram bem feitas. Eu gosto das mudanças do Diniz. Acho que ele deu a dobra boa ofensiva pro lado direito, deu uma dobra interessante pelo lado esquerdo com o Lloyd. O Lloyd entrou muito bem. Dos jogadores que entraram, o Lloyd foi o melhor. Ele deu intensidade ao time, ele conseguiu ter as escapadas, ele conseguiu dar um passe no Verratti, deixou o Verratti, deu um passe entre linhas pro Verratti, deu uma de meia e o Verratti não conseguiu aproveitar. Gostei do Lloyd. Teve uma finalização muito boa de fora da área, né? Acho uma bobagem ele fazer assim, né? Porque, enfim, não se comemora a finalização a gol. É bobagem. Mas o fato é, ele entrou bem e jogou bem. Eu volto a dizer, né? Final de jogo, o Vasco precisa ter a leitura de matar essa bola. Entende? Uma bola no lado esquerdo para cruzar, faltando alguns minutos, não pode ter alguém, por isso que eu falo, pressão no homem da bola. Como é que esse cara sobe pelo lado esquerdo, faltando pouquíssimo tempo para acabar o jogo, ele vai lá, cruza, essa bola viaja, ou seja, a zaga fica parada, a bola viaja, vai parar no segundo pau em cima do Piton, o Piton não sobe e o Ademilson faz o gol. Puta que pariu, gente. Puta que pariu. É um desligamento acontecendo no apagar das luzes, que poderia ter mudado completamente a trajetória do Vasco nessa competição, que pode ser, o Vasco pode ser eliminado nas oitavas de final, mas pode muito bem chegar numa semifinal como fez no ano passado. Então, assim, é necessário ter essa leitura. Não pode um jogador cruzar do lado esquerdo no último minuto, essa bola viajar pela zaga toda, parar no segundo pau, o cara cabecear no segundo pau e ninguém subir. Isso não existe. Não existe. Não pode acontecer de novo. O Vasco brincou com o perigo, deu uma de Simba, né? O Rei Leão tá rindo da cara do perigo. Então, assim, essa situação aí, ela tem que servir de aviso. O estilo de jogo do Vasco, ele não vai funcionar sempre, e principalmente quando tá enfrentando adversários com uma defesa prostada, muito mais, ocupando esses espaços. Não adianta você tentar esticar essa bola. Ou você faz a saída de bola com 3, ou você simplesmente não baixa esse jogador, esse volante. Porque quando você tentar esticar essa bola, a segunda bola vai ser do adversário, porra. Você tem 2 meio-campos. Você baixou o outro. Superioridade numérica, gente. É estatística. Não é só análise tática. Então, assim, é necessário fazer essa leitura. O Ryan, que fez uma boa partida, obrigado, Ryan. O Diniz tem que cobrar muito o Ryan, porque ele é um jogador que a gente necessita demais. Porque ele é um jogador que ele dá intensidade, ele tem vigor físico, ele pode ter a explosão, mas quando volta, quando tá sem a bola, tem que voltar, porra! Não se negocia. Futebol não funciona como nos anos 90 mais. Ninguém pode subir e ficar lá. Perdeu a bola, volta para ajudar o lateral, ainda mais você tá no lateral com o Paulo Henrique. O Paulo Henrique tá toda hora subindo para tentar produzir ofensivamente. Puta que pariu. Ele ficar sozinho é uma merda. E o lado esquerdo é a mesma coisa. O Nuno Moreira, ele até tenta e tal, não sei o que lá. Mas eu volto a dizer, não dá pra gente estar numa situação dessa com um lateral esquerdo tão mal defensivamente como o Piton. É desesperador. Se a bola vai pro segundo pau, não espere que o Piton vai pegar essa bola. É foda, é foda. E aí você tem 2 pontas. Você tem um lado esquerdo com um ponta que até volta de vez em quando, mas tem um pouco mais de dificuldade, não é um marcador nato. E você tem um Piton que tem dificuldades defensivas. Você deixa o time muito pra frente. E quando você vai recuperar essa bola, você perde chance de ganhar duelos físicos no chão. E no alto também, né? Porque não são jogadores de alta estatura. Então, assim, cara, essa é a minha leitura do jogo. Acho que o Operário fez um jogo. Se o Operário ganhasse esse jogo, seria totalmente meritório. Então, assim,
Pênaltis. O Vasco consegue passar, que bom. Gostei da postura do Vasco nos pênaltis. E aí já não é uma análise tática, acabou a análise tática. Gostei da postura dos jogadores. Certo? O João Vitor, ele perdeu o pênalti? Perdeu o pênalti. Beleza. Mas a partir do momento que ele perdeu o pênalti, começou a arranjar briga. Aliás, eu não acho que foi nem com o João Vitor, foi com outro zagueiro, com outro jogador que perdeu o pênalti lá, que perdeu... Foi quem? Paulo Henrique. Quando o Paulo Henrique perdeu o pênalti, buscou a briga, né? Deixou o jogador do Operário naquela situação ruim, e aí você puxa a pressão de volta, né? E eu acho que essa leitura que o Vasco tem de saber catimbar, saber quando provocar o ânimo do jogo, é a leitura de um time vencedor. Quando eu digo de time vencedor, não quer dizer que vai ganhar títulos, mas quer dizer de um time que sabe o momento de vencer, sabe qual é o momento de pressionar. E eu não via isso no antigo Vasco. E principalmente, tirando o Paulo Henrique e o Cocão e o JV, que são... O Coutinho saiu, né? O Coutinho saiu e aí ele fatalmente seria o batedor. A gente não estaria dependendo... Talvez se o Coutinho estivesse lá, a gente não estaria dependendo desses pênaltis. Mas o fato é, os batedores do Vasco, quem bateu muito bem. Bateu muito bem, exceto o Cocão. Todo mundo... O resto bateu muito bem. O Cocão e o João Vitor e o Paulo Henrique erraram. Mas eu volto a dizer, o Vasco vem treinando pênaltis. O Léo Jardim, espetáculo antes dos pênaltis e depois dos pênaltis. Ele é o herói. Porque quando o Operário começou a produzir, ele salvava o time. Então teve bola por cima que ele salvou. Teve jogada no chão. Pô, tabelaram na frente da zaga do Vasco, né? O Operário. Ridículo, né? O Operário na frente da zaga do Vasco. Ele finalizou, o Léo Jardim segurou. Ah, mas a bola foi no meio. Mas ele foi lá e pegou. Parece que serve goleiro para defender. Não importa se se a defesa foi lá em cima, bem plástico, se foi no chão aqui. Até porque chutar no meio do gol, mesmo que o goleiro esteja no meio, né? Se o goleiro defende, é mérito dele, né? Tanto que o Ryan chutou no meio do goleiro, a bola passou por debaixo das pernas dele. Então, assim, tem essa história não. Defesa é defesa, e não importa como seja. E o ponto principal... Esse time precisa matar o jogo logo. Não dá para jogar contra adversários como o Operário. Tem adversários mais fortes no Brasileirão, no sentido até quando eu digo de defesas, né? Como o Ceará, por exemplo. O Vasco vai tentar propor jogo. Quando não tiver espaço e eles tentarem contra-atacar, o Vasco vai ter que saber o que fazer. É necessário o Vasco poder saber, quando o Vasco tiver que fazer o resultado contra adversários mais fracos que ele, que o Vasco consiga. Porque esse tipo de jogo vai acontecer várias vezes durante o ano ainda. A gente não vai enfrentar só o Operário. A gente enfrenta Sport, a gente enfrenta a Juventude, a gente enfrenta... E são adversários da Série A. Ou seja, teoricamente, os times são até mais qualificados que o nosso. Para fazer até digamos assim, para poder se fechar. Então... Juventude, Sport, Ceará que tá fazendo um espetáculo de campeonato, Mirassol, se joga assim com o Mirassol, esquece, entende? Então é isso, vou ver se tem alguma mensagem aqui, senão vou encerrar a live. O pessoal deu um like aqui, ajudou, já ajudou a favorecer, mas é isso, né? Detalhes desse jogo, o principal o Vasco precisa matar o jogo. Não dá para ficar esticando bola quando tem um volante voltando, porque se você tem um volante voltando, você provavelmente nesse meio campo você não vai ter essa bola, né? É necessário fazer esses ajustes. Gostei da movimentação dos pontas. Acho que não devemos, como eu posso dizer, não devemos jogar céu e inferno. Não foi uma atuação de merda. Foi uma atuação que eu volto a dizer, né? O Vasco, quando não tem que propor jogo, o Vasco tem dificuldades. Acho até que o Diniz teve alguns movimentos interessantes, né, durante o jogo, mas fiquem alertas às observações em relação a esse jogo. Quem entrou agora para ver, é só voltar à live, que tem a análise tática completa. Fiz no Tactical Board direitinho como o Vasco funcionou com e sem a bola. É isso. Não detalhei muito o segundo tempo, porque eu vou dizer, no segundo tempo eu tava pros caralhos já.
E é isso. Se cuidem, abraço, até mais e é isso.